Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 15, o versículo 41, diz assim: Eram seguidores de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. Aqui está contando a história de algumas mulheres que, para surpresa nossa, talvez seriam as menos prováveis que estaria com Jesus ali. É justamente isso, uma história de perseverança e fé, daqueles que são os menos prováveis, daqueles que nós menos esperamos. Eu aprendo algumas coisas, que Deus nos surpreende justamente dessa forma, irmãos. Talvez aqueles que nós esperamos que vão conosco até o fim, como eu creio que era o caso de Jesus, que esperava que Pedro, João, os zelotes, os homens armados que estavam prontos para a revolução, foram um dos primeiros a correr justamente quando a coisa ficou feia, quando a coisa apertou. E não se engane, meu irmão, não se engane, meu irmão. Muitas vezes nós passaremos por momentos de pressão, passaremos por problemas em que normalmente nesse lugar é o lugar aonde o barco dá uma balançada, é que nós vemos quem é quem. Eu quero repetir, é quando o barco dá uma balançada, é que nós vemos quem é quem. Os discípulos correram, mas aquelas mulheres seguiram Jesus até o fim, perseveraram até o fim. E isso é bonito de ver, porque eram mulheres, irmãos, frágeis. A palavra conta que naquela época as mulheres elas corriam maior risco que os homens devido a toda a condição que se introduziu pela mal interpretação da palavra que associava e dava a entender que Deus era machista. E Deus não é machista. Nós percebemos a honra de Deus a essas mulheres ao narrar que elas perseveraram até o fim, mas nós percebemos algo, que talvez justamente elas tenham compreendido que os discípulos não tenham compreendido, que é justamente a fé delas, porque Jesus fala que o haviam servido na Galileia, e o serviço delas era com apoio financeiro e também ali muitas até mesmo contando as histórias, como a mulher, por exemplo, de João capítulo 4, a samaritana. Mas a Galileia era um lugar menosprezado, é um lugar onde os gentios se concentravam em maior quantidade. Ali era uma terra que era mais fértil, se plantava mais e, portanto, bem vista pelos gentios. Eles chegaram de outras nações e se instalaram ali. Por isso os judeus tinham um grande preconceito. Ali era um dos motivos que os judeus tinham um grande preconceito, justamente porque não faziam parte do povo escolhido e acabaram se separando. Na época de Jesus, Israel estava fragmentada em pequenos em estados, vamos dizer, pequenos não, eu não sei o tamanho, mas em estados, nações-estados, vamos dizer, Galileia, Judeia e todas aquelas outras que nós ouvimos falar ao longo das Escrituras. E esse lugar é um lugar menosprezado, mas Jesus foi lá, amou elas. Nós vimos o caso de Maria Madalena, que era uma mulher que foi apossada por 7 espíritos impuros, e isso fala justamente de um ciclo do mal que se completou na vida daquela mulher, e mesmo assim Jesus a amou. Jesus a amou no pior momento. Jesus a amou quando nem ela mesma se amava. Jesus a amou quando ela não tinha forças para sonhar e disse para ela que era possível sonhar novamente. Por isso elas estavam ali. Por isso, verdadeiramente, elas foram com ele a Jerusalém. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus. Então essa mensagem, minha irmã, é justamente para você que se sente desprezado, menosprezado, desvalorizado, rejeitado, se sente muitas vezes injustiçado. Eu quero te falar que independente da forma como você está, Jesus, ele acredita em você. E a cruz de Cristo é um eloquente grito para nós. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode ir. A cruz de Cristo nos oferece suporte quando nós caímos. A cruz de Cristo nos leva a sonhar e crer que ainda existe um amanhã
melhor do que o hoje e que sempre haverá amanhã e que sim, nós podemos melhorar pelo sangue do Cordeiro. Então não desista, persevere até o fim, porque o Cordeiro ele tem um prêmio para aqueles que sofreram por amor à causa. A palavra, eu quero terminar com a palavra em Mateus capítulo 24, versículo 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã e queremos agradecer, Pai, por essas mulheres que é fonte de inspiração para nós com serviço e com perseverança, Pai, até o final daquilo que o Senhor colocou no coração. Enche o nosso coração de esperança em dias que nós desacreditamos de nós mesmos, Pai, e que não conseguimos mais levantar porque caímos e porque cometemos muitas mesmo, são as besteiras, as traições, as negações que vêm contra o Senhor. Ajuda-nos a ir até o fim, mesmo que para isso precisamos passar por um processo muito duro de refinamento. Fortaleça-nos nele, para que nós possamos ver com os nossos olhos o milagre da vida. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Faça do Senhor a sua alegria, meu irmão, faça do Senhor a sua alegria e deixa Ele lhe conduzir nessa jornada para dentro das profundezas do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.